A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs do canal Evangelismo Online. O Espírito Santo me deu conhecimento para denunciar as sutilezas da teologia, e o porquê ela é maligna. A primeira coisa, é que a teologia é o estudo de Deus, mas Deus não se estuda, pois está escrito: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Romanos 11, 33 a 34. Muitos consideram a teologia o estudo da Bíblia, e mesmo assim tem como contra-atacar essa obra de Satanás. A teologia funciona assim: é pegado algo óbvio da Bíblia, e essa coisa é tornada mais complexa pelos teólogos. Isso é feito em várias partes da Bíblia, até que chega ao ponto que receamos em interpretar e guardar algum mandamento óbvio da Bíblia, e passamos a procurar opiniões de teólogos ao invés de se ajoelhar, orar e pedir discernimento ao Senhor. Irmãos, quero que saibam que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, e coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e não por conhecimento humano, pois está escrito: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Também está escrito: nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 2, 12 a 13. Muitos estudam teologia pela idolatria do conhecimento humano. Consideram que dado teólogo renomado está certo só porque ele é renomado, mas nada garante que não foi Satanás que deixou ele ser renomado para enganar os outros a levarem em conta o que o determinado teólogo fala. Irmãos, existem vários teólogos renomados, como que cada um tem um pensamento diferente do outro, como estudaram a vida toda e têm pensamentos divergentes. Irmãos, quem causa divisão é Satanás. Deus não é Deus de divisão. A verdade é uma só. Não existem duas ou três verdades. O caminho da salvação é só um. A mensagem de Cristo é só uma. A palavra é só uma. Quero que vocês saibam que qualquer um que vive no pecado pode ser usado por Satanás. E sabendo que hoje em dia quase todo mundo está em pecado, porque Satanás não usaria os estudiosos para enganar a igreja de Deus, já que provavelmente estão em pecado. A teologia nos faz esquecer o espiritual, e passamos a viver a vida estudando inutilmente e tentando compreender pela carne coisas que são espirituais. Nos faz nos preocupar com qualquer assunto que não seja a salvação e a santificação. Assuntos como Satanás picou se o céu era santo, aonde esteve Jesus antes de ele vir para o deserto, o nome de Jesus era realmente Jesus. Nunca saberemos os mistérios de Deus por conhecimento humano, pois está escrito: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. Quero que saibam também que a sabedoria do homem é loucura para Deus. O Senhor tornou louca a sabedoria do homem, pois está escrito: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? 1 Coríntios 1:20. Irmãos e irmãs, se queremos saber algum mistério de Deus, devemos nos ajoelhar humildemente ao Senhor, nos afastar dos maus caminhos e entregar a nossa vida para Ele. O Senhor revela os seus segredos aos humildes. Basta assistir os testemunhos desse canal. Vocês acham que essas pessoas que têm essas experiências espirituais maravilhosas vivem no pecado? Acham que elas vivem estudando teologia? Digo que a maioria são pessoas de coração humilde que entregaram sua própria existência ao Senhor. Irmãos, quando nos convertemos, temos que limpar o nosso cérebro de todo conhecimento humano e de todo subjetivismo moral, para fazer com que Cristo reine na nossa mente e nos mostre a verdade. Muitas distorções na Bíblia são feitas pela teologia, por julgar um mandamento muito severo e que não pode ser tão difícil assim. Um exemplo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você atribuir alguma obra do diabo, zombar ou falar contra o Espírito não tem perdão. Isso é claro e direto em Marcos 3. Mas o subjetivismo humano julga isso cruel e absurdo, ao ponto de distorcer o sentido real da palavra para algo mais light, ao invés de simplesmente aceitar a realidade estreita da palavra. Muitos agora podem pensar: mas não foi a sabedoria humana que trouxe a medicina, não foi a sabedoria humana que trouxe prédios, engenharia, física,
Tecnologia. Não foi a sabedoria humana que disponibilizou a tecnologia para você compartilhar esse relato, irmãos. Se todos crescem e entregassem sua vida para o Senhor na terra e abandonassem todo o conhecimento humano, não precisaríamos de médicos para sermos curados, não passaríamos por guerras. Se aparecesse alguma enfermidade, o Senhor curaria, porque o mundo seria santo. Um grande objetivo das enfermidades é perseverar alguém nos caminhos do Senhor. Se todos seguissem ao Senhor, a sua ira não cairia sobre nós, não existiria Covid, e eu não precisaria digitalizar esse relato porque não haveria engano vindo da falha da mente humana. Peço a todos que busquem sabedoria do Senhor, ao invés de sabedoria humana. A paz do Senhor a todos. Shalom.